Oi, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos iniciar a unidade 6, estudando os animais. E nesta unidade, nós vamos ver como os animais se alimentam, como eles se locomovem, como eles se reproduzem e muitas características e conhecimentos sobre os animais. Então, como todo início de unidade, nós vamos fazer o ponto de partida. O ponto de partida, então, é lá na página 87 e tem essa imagem aqui para nós conversarmos. Então, essa imagem é ovos de tubarão-bambu. Olha que legal, vocês já tinham visto isso? Então, vamos conversar então sobre esses ovos de tubarão-bambu. Primeira perguntinha é o seguinte: a que processo características dos seres vivos que permitem a formação de novos seres vivos podem ser associados aos ovos? Então, que processo os ovos têm a ver? Então, para que existem os ovos? Então, os ovos, eles estão ligados ao processo de reprodução dos animais. Por exemplo, a galinha, a tartaruga, o jacaré, eles botam ovos e aí chocam os ovos e surge um novo animal. E a mesma coisa aqui o tubarão. O tubarão botou esse ovo então ele vai eclodir, vai surgir um novo tubarãozinho. Então é a esse processo de reprodução que o ovo está ligado. Segunda perguntinha: qual é a importância do processo que você citou na questão 1 para a espécie? Então, por que a reprodução é importante? Porque se não houvesse a reprodução, não existiriam mais animais. Eles iriam morrer e deixaria de existir novos animais daquela espécie e aí não existiria mais essa espécie. Então, é muito importante para a preservação da espécie que haja a reprodução. Terceira perguntinha: como você acha que são a respiração e a locomoção do tubarão-bambu? Então, como você acha que o tubarão-bambu respira e se locomove? Se locomove é fácil, né? Ele nada. E como é a sua respiração? Então, é tipo de um peixe. Ele tem uma respiração pelas brânquias. As brânquias é como se fosse o pulmão dos peixes. E ali acontece a troca gasosa e a respiração, então, dos peixes e do tubarão, através das brânquias que existem neles. O que são as brânquias? Sabe aqueles risquinhos que tem no peixinho, do lado da cabeça dele? É as brânquias. O tubarão também. Do lado da cabeça dele tem umas aberturas e ali são as brânquias. Eu vou pôr uma imagem aqui para vocês verem. Agora que vocês já viram como ele respira, como ele se locomove, como acontece a reprodução desse animal, vamos dar continuidade à unidade então. Virando a página, lá na página 88, tem a foto de uma menina comendo melancia. E ali tá pedindo pra gente observar a imagem e responder as duas perguntinhas. Então, vamos lá? Então, na primeira perguntinha tá o seguinte: o alimento que a menina está comendo é de origem animal ou proveniente de uma planta? A melancia, o que vocês acham? Proveniente de uma planta ou origem animal? É proveniente de uma planta, né? E a segunda perguntinha: por que é importante nos alimentarmos? Para vocês, o que vocês acham? Por que é importante que nós nos alimentamos? Porque senão a gente ia morrer de fome. Porque nós não somos igual às plantas que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Nós não. Nós precisamos nos alimentar para nos manter vivos, para ter energia, para fazer tudo o que a gente precisa. Desde as funções internas, como para bater o nosso coração, o funcionamento do nosso intestino, do nosso pulmão, do nosso cérebro, nós precisamos ter energia. E também para fazer as outras atividades, as atividades externas, como andar, comer, tomar banho, ajudar nas tarefas de casa, fazer as atividades que a prof manda. Então, nós precisamos de energia para tudo isso. E
a energia, ela vem do alimento. Então, nós precisamos do alimento para ter energia e assim sobreviver. Sem alimento, a gente não sobreviveria. E continuando ali, tá falando que, assim como o ser humano, que eu falei que nós fazemos todas essas funções, os demais animais e as plantas, eles também precisam de energia para viver. Já falei, nós já vimos na unidade anterior que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Então, tá fácil para elas. O que elas precisam? Luz solar, nutrientes do solo, água e gás carbônico. Nós precisamos ter uma alimentação mista, bastante proteína, a gente precisa de vitaminas, carboidratos. O que é isso? Carne, pão, arroz, frutas. Então, nós precisamos ingerir esses alimentos para ter essa energia. E ali tem uma imagem de um gambá, lá na página 88. Tem uma imagem de um gambá. O gambá, ele pode atingir até 88 centímetros de comprimento. O gambá se alimenta, aqui a foto, o gambá está se alimentando de tomate. Os gambás se alimentam de frutos e pequenos animais. Então, eles podem se alimentar de outros animais menores que eles e também de frutos. Então, virando a página, lá na página 89, nós vamos falar sobre os tipos de alimento que os animais consomem. E que nós podemos dividir esses animais em 3 grupos. Que são os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. O que é isso? É muito fácil da gente associar. Herbívoros. Quando a gente fala não lembra de ervas, de planta. Então, os herbívoros, eles se alimentam de plantas, como a capivara, o coelho, a anta. Então, eles são animais herbívoros. Eles se alimentam de plantas. Tudo aquilo que é derivado de plantas, pode ser frutas também. Mas aí, eles estão classificados aqui dentro dos herbívoros. Os carnívoros. Carnívoros é fácil da gente lembrar, carnívoros, carne. Então, eles se alimentam de carne. Então, quem são os animais carnívoros? Jacaré, as onças, a ariranha. E existem muitos outros animais que também são carnívoros, né? E os onívoros. O que é onívoros? Já sei, come ovo. Não é isso não. Os onívoros, eles comem de tudo. Então, eles são onívoros. O que são animais onívoros, então, pessoal? Aqueles que se alimentam tanto de planta como também de carne. Então, ali um exemplo é o coati e o lobo-guará. O lobo-guará, que agora tá famoso, que tá na nota de R$200. Então, são animais onívoros. O porco também é um animal onívoro. E agora, pra gente pensar sobre, tem uma perguntinha ali. O ser humano é carnívoro, herbívoro ou onívoro? Nós somos herbívoro? Nós somente se alimentamos de plantas? Pode existir pessoas que sim, né? Nós somos carnívoros? Nós somente nos alimentamos de carne? Não, né? Difícil que exista uma pessoa assim. Nós somos onívoros? Nós nos alimentamos de plantas, materiais de origem de plantas e carne? Sim, né? Então, a maioria das pessoas, dos seres humanos, são onívoras. Se alimentam tanto de plantas e materiais de origem de plantas, como também de carne e materiais de origem animal. Então, claro que existem aquelas pessoas que não se alimentam de nada de origem animal, mas a grande maioria, então, dos seres humanos são onívoros, se alimentam tanto de plantas como também de carne. Então, virando a página, pessoal, lá na página 90... Então, eles contam com várias partes do corpo deles que podem ajudar eles na captura de alimento. Então, por exemplo, a águia, ela conta com as suas garras. Então, as suas garras bem afiadas, bem firmes. Alguns utilizam sua visão noturna, sua visão que tem uma potência muito grande. Então, cada animal, ele conta algum mecanismo que ajuda ele na captura do alimento dele.
E ali tem alguns exemplos do camaleão, do caranguejo e do beija-flor. E ali vocês vão relacionar, então, o mecanismo que cada um deles utilizam ligando. Lá na página 91, pessoal, tem algumas curiosidades. Ali tá falando do golfinho. O golfinho, ele tem um sonar. O que é isso? É como se fosse um aparelho que tem dentro dele, só que é dele mesmo. E ele emite ondas que ele consegue capturar depois de volta. Então, ele emite essas ondas chegam até o alimento e voltam. E dependendo de como volta essa onda, ele sabe se tem ou não alimento ali por perto. Não sei se vocês já assistiram a Procurando Dory. Lá no Procurando Dory tem eu acho que ele era uma baleia, eu não me lembro certo, vou pesquisar e vou mandar lá no grupo pra vocês, que ele tinha dificuldade em utilizar o sonar dele, mas conforme o filme vai se desenvolvendo, ele consegue fazer com que o sonar dele volte a funcionar. E aí ele consegue ajudar a Dory e é bem legal, vou tentar procurar esse vídeo e colocar pra vocês. Então, aqui, pessoal, lá na página 91 tem a imagem, ó. O golfinho emitindo as ondas em amarelo. Viu que tinha um cardume, voltou as ondas para ele de uma forma diferente, assim ele consegue identificar que ali perto tem alimento para ele. Outra coisa bem legal ali no Que Curioso é um peixe abissal. O que é isso? O que é abissal? Peixe abissal é aquele peixe que ele vive na região muito profunda e muito escura do mar. E ele não consegue enxergar, até porque não tem por que ele enxergar, é muito escuro, não tem, a luz não consegue chegar até lá. Então é muito escuro. Então, como ele não consegue enxergar direito, eles utilizam outros mecanismos para capturar o alimento dele. E esse aqui, ele tem uma estrutura de atração de presa. É como se fosse uma isca na cabeça dele. E essa isca fica parecendo um alimento para aqueles outros animais, os peixinhos menores que ele. Então, os peixinhos vêm para comer aquele alimento, aquilo que eles acham que é um alimento. E na hora que eles chegam perto, o peixe, ó, come o peixinho. Então, é uma estrutura de atração para ele, então, poder comer. Então, os animais, eles contam com diversas estruturas que ajudam eles na atração, ou então ajudam eles a se esconder, ou então ajudam eles a correr bastante. Então, para ajudar a capturar o alimento deles, ok? Então, virando a página, lá na página 92 e 93, tem atividades sobre o que nós conversamos. Então, façam as atividades. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar vocês, ok? Um beijo e até a próxima aula.